Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Luiz Fabiano Leles e nós estamos aqui em mais uma ministração das lições bíblicas da EBD, da CPAD. Este trimestre estamos estudando sobre a justiça divina, baseado ali no livro do profeta Ezequiel. Na lição passada nós falamos sobre o bom pastor e os pastores infiéis. E a lição número 9 vai falar sobre Gog e Magog, um dia de juízo. O textuário dessa lição diz assim: E sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Apocalipse 20, verso 8. A verdade prática diz assim: a palavra profética anuncia que antes da restauração espiritual de Israel, virão Gog e seu bando para invadir a Terra Santa, mas eles serão derrotados. A leitura bíblica em classe está em Ezequiel capítulo 38 e o capítulo 39. É primordial e essencial que o professor leia os dois capítulos, não apenas os versículos que estão na lição. Se o professor não ler esses dois capítulos, ele vai ficar descontextualizado e vai ficar perdido na lição. Então vamos ler aqui para ganharmos tempo no vídeo, partindo do princípio que os professores estão lendo esses capítulos durante a semana. Pois bem, irmãos, nós nos encontramos diante de uma das lições mais complexas desse trimestre. Gog e Magog, um dia de juízo. Antes de nós começarmos esta lição, nós queremos fazer alguns esclarecimentos. Primeira coisa, irmãos, que nós vamos esclarecer aqui é que essa lição, o próprio comentarista, ele a escreveu de modo sugestivo e especulativo, principalmente no que diz respeito sobre a identidade dos povos invasores e sobre também o contexto escatológico, incluindo aí uma nação como uma nação principal dentro desse contexto escatológico. Bom, eu pesquisei muitos comentaristas aí que fazem o mesmo trabalho que eu. Alguns deles não concordaram com aquilo que o comentarista desse trimestre ele comentou nessa lição, Ezequias Soares. Uma visão diferente e viram desnecessário ele fazer ou tentar fazer, tentar fazer essa identificação dos países invasores. E quando ele faz isso, ele faz evidentemente através de sugestão e especulação. Bom, particularmente eu não vejo nada demais nele fazer isso. Pelo contrário, eu acho que isso é até bom para despertar o crente a estar atento quanto aos sinais da vinda do Senhor Jesus. Então, o que acontece? Todos os países aqui identificados como invasores serão feitos de acordo com aquilo que o comentarista escreveu, baseado numa sugestão e especulação. Então ele faz uma associação geográfica, uma associação fonética, uma associação com a descendência de pessoas que vieram a formar esses países, partindo do princípio que na época em que Ezequiel escreve esse livro, os países eram conhecidos nos nomes que estão na Bíblia, no capítulo 38 e 39, mas que foram mudando de nome também ao longo do tempo. Então, nós não queremos aqui transformar essa lição no campo de batalha. Então, essa lição, repito, ela está no campo especulativo, sugestivo e baseada também na visão pré-tribulacionista. Então, nós vamos ministrar a lição conforme ela está, mostrando a visão pré-tribulacionista. Se você vai pela visão mesotribulacionista ou pós-tribulacionista, evidentemente que essa interpretação ela muda. Então, visto que a Assembleia de Deus ela é da linha teológica pré-tribulacionista, então, dessa forma, nós iremos ministrar a lição. Mas lembre-se, se você for interpretar Ezequiel 37 e 38, Apocalipse capítulo 16 e capítulo 20, na linha teológica pós-tribulacionista ou meso,
Aí já muda completamente. Então, essa lição ela é baseada em especulação. E dessa forma nós vamos ministrar a lição. Então, em relação aos países invasores. Vamos lá então. Vamos ver então a profecia escatológica que vai ocorrer em Israel. Então, lembre-se, estamos ministrando dentro da visão escatológica pré-tribulacionista. Vamos ver essa profecia escatológica que ocorrerá com Israel. Nós vamos ver também a coalizão de nações com o objetivo de destruir Israel. Neste caso da primeira batalha de Gog e Magog, não é nem destruir, é tomar posse das terras de Israel e, ao mesmo tempo, se apossar também das suas riquezas. Vamos ver sobre o período de cumprimento deste evento. E é aqui que eu repito, dentro da visão pré-tribulacionista, isso vai acontecer após o arrebatamento, antes da grande tribulação ou no início dela, e também vamos identificar especulativamente, sugestivamente, lembra-se, por especulação e sugestão, vamos identificar quem seriam os países invasores nos dias de hoje que vão fazer parte dessa coalizão, dessa união de países, de aliados de um país que vai invadir Israel. E por fim, vamos ver o contexto escatológico desta profecia. Então, Gog e Magog. De imediato, podemos dizer que Gog se trata de um líder. Gog é o título, como se fosse um rei, um faraó, um presidente. E Magog trata-se de uma terra. Então, haverá uma coalizão de nações lideradas por Gog, que é esse líder da terra de Magog, que se refere a um país que, unido a outros países da região, vai empreender uma invasão a Israel com alguns objetivos. Então, é isso que nós veremos e vamos extrair algumas aplicações práticas para nossas vidas. Lembrando, então, que a identificação desses invasores ela é de modo especulativo e sugestivo. Então, nós não podemos, nenhum professor pode ir para a sala de aula e afirmar que são esses um país no dia de hoje. Você não pode dizer com precisão, A Pérsia, por exemplo, hoje é o Irã. Isso aí é fato. Mas será que é o Irã que vai fazer parte dessa aliança? Então, nenhum desses países invasores que está sendo identificado aqui, nos dias de hoje, você, professor, não pode afirmar com precisão. Mas é sempre no campo da sugestão, da especulação e da possibilidade. Repito, apesar que para alguns isso não é importante, eu entendo diferente. Eu entendo que é importante sim, mesmo que essas informações não possam ser afirmadas, não possam ser afirmadas e não venham ser com precisão. É importante porque isso dá um despertamento ao crente que, com um joelho na Bíblia e outro joelho nas notícias, nos acontecimentos, ele possa estar preparado para o arrebatamento da igreja. Então, de forma especulativa e sugestiva, conforme o comentarista faz, vamos então ao primeiro tópico sobre a identidade dos invasores, parte 1. Vamos ver então quem seriam os possíveis invasores citados na profecia que irão fazer parte dessa coalizão de Gog, da terra de Magog, para invadir Israel. O mapa que você vê já nos dá uma ideia desses países. Então vamos lá. Quem são os invasores? Lembre-se, modo especulativo e sugestivo. Ezequiel 38, versos 5 e 6. Persas, etíopes e os de Put, não confunde esse Put aqui com Putin, que é o líder da Rússia hoje. Put aqui não tem nada a ver com ele. Então, persas, etíopes e os de Put com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Então, primeira identificação desses invasores, nessa profecia que Deus fala com Ezequiel que vai acontecer com Israel. Primeiro, identificação então sugestiva e especulativa, lembre-se. Primeiro, a Pérsia, versículo 5, persas, evidentemente é a Pérsia. A Pérsia, nos dias de Ezequiel, ela não tinha um poder assim tão forte, inclusive era até menos conhecido ali
ao leste da Babilônia. Não representava um país tão poderoso, não. Bom, nos dias de hoje, todos nós sabemos que a Pérsia ela é conhecida como Irã. Então a Pérsia teve o seu nome mudado para o Irã. E todos sabemos que o Irã é uma das maiores ameaças à nação de Israel, é o Irã. O Irã, ele tem ódio de Israel. Então, sugestivamente, uma dessas nações invasoras, em coalizão com Gog, da terra de Magog, seria Irã. Segundo, ainda no versículo 5, né? Vamos dizer lá, etíopes. A Etiópia, o antigo nome dela é Cuxi. Você vai ver algumas bíblias aí. Então a Etiópia, ela incluía aquelas nações do sul do Egito, como a Núbia, atual Sudão, e como a Líbia ao oeste. Então temos ali no mapa a Etiópia, o Sudão, temos o Irã lá em cima, na verdade, e Israel em verde, onde que Israel está. Então a Etiópia, ela então incluía essas nações aí no sul do Egito. Você pode observar ali a Líbia, que está ali ao oeste ali, da Etiópia, e vice-versa. Então, a Etiópia, e nós vamos ver que esses países, todos eles estão unidos em seu ódio contra Israel. Todos os países ali, Etiópia, Sudão, né, a Líbia, todos eles têm um ódio profundo de Israel. Eles não gostam de Israel. Daí, a questão da especulação e da sugestão do comentarista fazia algum sentido sim, apesar que tem muitos comentaristas aí que não concordam com isso. Mas temos também um grande número de comentaristas, de professores, escritores, inclusive da Assembleia de Deus, concordam com essa sugestão e com essa especulação, que é o caso de Antônio Gilberto, Abraão de Almeida, o José Sarafim, da Assembleia de Deus de Belém. Então, lembrando que isso é no campo da especulação e não da precisão. Mas eu creio que isso não traz nenhum problema. Eu não vejo qual que é o problema em se fazer essa especulação em relação à identificação desses possíveis invasores para os dias de hoje. Não vejo problema nisso. Pois bem, vamos lá. O próximo invasor poderia ser ainda no versículo 5, né? Persas, etíopes e os de Put. Put é a atual Líbia. Então, Put teve o seu nome mudado para Líbia. E a Líbia, 97% da população da Líbia são muçulmanos sunitas, desde 1966. Para não perdermos tempo aqui, depois você pesquisa o que é um muçulmano sunita, para ficar mais fácil para você aí, tá? Então, na época do ditador Muammar Gaddafi, você vai se lembrar dele, já foi morto, né, há muito tempo, o Muammar Gaddafi, ele, por muitos anos, ele financiou terroristas árabes, e em especial terroristas palestinos, para atacar Israel, para fazer ataques terroristas a Israel. Então Muammar Gaddafi foi esse financiador de ataques terroristas a Israel. Porque assim como Líbia, assim como a Etiópia, assim como o Irã, também, né, a Síria, também a Líbia, ela não tem bons relacionamentos com Israel, também não gosta de Israel, né? Não tem amor por Israel. Tanto que Muammar Gaddafi vai fazer isso na época da sua ditadura. Então, Put é a atual Líbia. Gomer, ainda no versículo 6 aqui, né, no versículo 6, Gomer e todas as suas tropas. Bom, Gomer, a primeira vez que a palavra Gomer aparece na Bíblia é exatamente lá no livro de Gênesis, no capítulo 10, no versículo 2, que fala da origem das nações. Então, Gênesis, capítulo 10 e o versículo 2. Vamos ver o que diz lá. Gênesis 10 e o versículo 2. Lá diz assim, olha. Gênesis 10, 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Os descendentes de Noé são os seguintes: Sem, Cã e Jafé. Então, Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E esses filhos de Noé tiveram filhos também depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são, primeiramente, então, Jafé. Teve Gomer, Magog, Adai, Javã, Tubal, Meseque e Titás. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. E o filho de Javã foram Elissá, Tarsis, Criate e Doarim. Então, vamos ver alguns desses nomes citados aqui em Ezequiel capítulo 38. Então, a primeira vez que aparece o nome Gomer é exatamente aí, como filho mais velho de Jafé, que era irmão de Magog. Então, o povo descendente de Gomer vai fazer parte desta coalizão contra Israel. Então, de modo
de modo especulativo, vamos dizer assim, quem é esse povo de Gomer nos dias de hoje? Quem seria esse povo de Gomer? Seria os Cimérios. Os Cimérios são habitantes lá do norte do Mar Negro, lá, atual Ucrânia e Rússia. Então ali eram os Cimérios, seriam esse povo. Então nós temos também ali outro possível invasor, seria Togarma. Togarma é um dos filhos de Gomer, tá lá. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Asfat e Togarma. Observe que não aparecem todos os nomes dos filhos aqui de Jafé, mas aparecem alguns nomes. Togarma é um deles, Gênesis 10 e 3. Então, os filhos de Gomer, eles eram muito conhecidos por trocar cavalos com os mercadores de Tiro. Você vai ver isso em Ezequiel 27,14, que eles tinham, o comércio deles era trocar cavalos com os mercadores de Tiro. Então, aqui Ezequiel 38 diz que Togarma vai fazer parte dessa coalizão. Que país seria Togarma hoje? A Togarma era identificada hoje como a Turquia. A Turquia é aquela, você vê no mapa, é aquela nação que se estende do leste da Europa ao oeste da Europa. Então nós temos Togarma sendo representado hoje pela Turquia, ou seja, o nome da cidade do país Togarma foi mudado para Turquia. Bom, aqui nós temos então esses primeiros possíveis, lembre-se, possíveis invasores que vão fazer parte desta coalizão liderada por Gog, da terra de Magog, para invadir Israel. Mas não são apenas esses invasores. A Bíblia vai falar de outros invasores. Então vamos lá para 38 de Ezequiel, no verso 6, que diz assim, ainda na lição, 38, no verso 6. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma é a cidade que representa, a banda do norte, e todas as suas tropas e muitos povos contigo. Então a Bíblia, essa profecia, ela nos mostra que a lista das nações que vão fazer parte dessa coalizão, ela não é nominalmente abrangente, mas inclui também outros grupos de povos e de pessoas nessa coalizão. Vamos ali, muitos povos, né? E muitos povos. Então, o que nós entendemos aqui? Que essas nações, elas poderiam invadir Israel com o mandato da ONU, por exemplo, por causa dessa política de Israel atual em relação aos seus vizinhos árabes. O que acontece? O mapa que você está vendo ali, em preto, você tem o mundo árabe e em vermelho Israel. Então os árabes possuem 99,6% do Oriente Médio, enquanto Israel tem 0,4%. E um dos motivos de ódio desses povos contra Israel é qual? É que os árabes eles acusam Israel de estar ocupando a sua terra. Mas olha onde está Israel ali no centro, ali vermelhinho. Olha só o território de Israel. Ou seja, 99,6% de todo o Oriente Médio não tem sido suficiente para esse povo. Ou seja, tem sido motivo de ódio contra o povo judeu. Então, essas nações em volta ali poderiam fazer parte dessa coalizão. Então, nós temos ali nações que nós falamos o nome, a Arábia Saudita, a Jordânia, o Iraque, a Síria, né? A Síria lá em cima. Então, esses países todos poderiam fazer parte dessa coalizão. E aí, como Israel não tem um bom relacionamento com eles, porque eles acusam Israel de ocupar as suas terras, você percebe no mapa que é totalmente, né, bem ao contrário. Depois, então, nós identificamos alguns possíveis invasores que vão fazer parte desta guerra, dessa batalha de Gog e Magog, né? De Gog e Magog, ou seja, dessa batalha chefiada por Gog da terra de Magog. Pois bem, agora vamos identificar quem é Gog. Então vamos ver em Ezequiel 38 e 39 que Gog se trata de uma pessoa com título de autoridade. Então Gog e Magog não são duas terras, não são duas pessoas. Então Gog e Magog tem sua distinção. Gog se refere a uma pessoa com título de autoridade. Então, não se refere ao nome de uma pessoa, mas ao título de uma pessoa. Por exemplo, o presidente, um rei, e a Bíblia vai falar príncipe na lição, né? Profetiza contra o príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Então, vira o rosto contra o príncipe de Magog. Então, Gog se refere ao líder. Um líder que tem o título de líder. Então, Gog é um título. Então, se refere a uma pessoa que tem um título de autoridade, ao príncipe, né, de uma região, ao líder de uma região que está situada na terra de Magog. Então, esse é o Gog.
E aí alguns teólogos estudiosos nos dias de hoje entendem que Gog se refere ao chefe da Rússia. Olha só, tudo no campo da especulação e no campo da sugestão por associação geográfica e por essa associação fonética que nós veremos mais à frente aqui. Então, Gog, para muitos teólogos, se refere ao chefe da Rússia. O chefe da Rússia hoje é quem? É o Vladimir Putin. Só que como essa guerra, essa batalha, essa invasão de Gog, da terra de Magog, nessa coalizão, vai acontecer dentro da visão pré-tribulacionista só após o arrebatamento, então pode ser que, quando isso acontecer, o líder da Rússia não seja mais Putin, seja outra pessoa, porque Gog é o título, não é o nome da pessoa. E por que muitos pensam assim? Exatamente porque a Rússia é o principal país que se situa ao norte de Israel. E a profecia diz que o invasor virá do norte. Irmãos, eu quero deixar bem claro. A lição está sendo ministrada conforme o comentarista faz de forma especulativa. Não estamos afirmando nada, tá bom? É de forma especulativa e sugestiva, que para mim, particularmente, faz um certo sentido. Faz um sentido, na minha opinião, particularmente. Não que sejam entre esses povos, mas que faz um certo sentido quando você observa os acontecimentos nessa região, faz sentido. Então, todos esses invasores que nós já vimos aqui mencionados, que possivelmente podem ser os invasores que vão participar dessa coalizão de Gog, da terra de Magog, contra Israel, eles têm uma coisa em comum. Qual é a coisa em comum que eles têm? Todos eles, de alguma forma, nos dias de hoje, são aliados à Rússia. O Irã é aliado à Rússia, o Iraque é aliado à Rússia, inclusive há poucos dias agora, não me lembro se é o Iraque ou se é o Irã que foi acusado de exportar drones para a Rússia nessa guerra contra a Ucrânia, mostrando que esses países, a maioria desses países árabes, são aliados da Rússia. Então, eles têm isso em comum, eles são aliados da Rússia. Por isso, essa especulação e essa sugestão de que Gog tem a ver com o líder da Rússia, se não for da Rússia, é um líder de um país, e Magog teria a ver exatamente com a Rússia. Então vamos compreender a profecia. Primeiro, o discurso de Ezequiel deixa claro que a mensagem não é para a sua geração. Ele vai deixar isso bem claro, né? Que seria para o fim dos tempos, para o fim dos dias. Então deixa bem claro ali que esse acontecimento não é para aquela geração do cativeiro. Então, isso aponta para um período em que Israel se estabelecerá como nação e se apossar da sua terra e o regresso dos judeus espalhados, o que já aconteceu e continua acontecendo. Ou seja, Israel já se tornou uma nação, judeus voltaram e continuam voltando para Israel, então nós temos aí a profecia dizendo que isso aconteceria mais ou menos nesse período. Então nós temos que estar atento às movimentações políticas que estão acontecendo. Você lê lá em Ezequiel 36 e 24, Amós 9, 14 e 15, que você vai ver. Por isso que é importante você estar atento ao que acontece nessa região. Pois bem, a profecia ela é dinâmica, ou seja, ela nos permite entender que ao longo dos séculos ocorreria uma movimentação política para seu cumprimento. E quando você olha para essa região, você vê uma movimentação política que vai montando um cenário para que essa invasão aconteça. Então, os acontecimentos passados e os acontecimentos atuais nos mostram isso, nos mostram que há uma movimentação política para que essa coalizão aconteça e Israel seja invadido por essas nações para poder se apossar da terra e das suas riquezas que ali tem. Então, nós temos que compreender isso. Então, é importante, agora, quando nós chegamos nesse ponto aqui, é muito importante entender, repito, dentro da visão pré-tribulacionista. Se você for interpretar isso na visão meso-tribulacionista pós, aí muda completamente. Mas como a Assembleia de Deus ela tem uma visão pré, então eu vou respeitar exatamente a visão da Assembleia de Deus. E no mais, irmãos, o importante não é você ficar preocupado com isso. Eu sou bem prático, os irmãos que me conhecem aqui sabem disso, eu sou bem prático. O importante é você estar preparado para o arrebatamento.
Tanto que aqui na minha região, no meu ministério, eu não gosto de ministrar escatologia. Eu ministro qualquer tipo de estudo, menos escatologia. Por quê? Porque escatologia, a maioria das coisas é muito no campo da especulação. Quando você vai para a Bíblia, você vai ter base bíblica tanto para o pré, para o médio, como para o pós. Então é muito complicado você... Em escatologia, a única certeza que você tem é do arrebatamento. Isso você tem certeza, Jesus vai voltar. A partir daí, são interpretações diferentes, linha teológica diferente. Então, por isso que eu ensino os professores aqui que eles precisam estar preparados para o arrebatamento. Isso que é importante. Mas esses fatos são importantes para conhecimento. Então, vamos ter a batalha de Gog, liderada por Gog, da terra de Magog contra Israel. Agora, dentro da linha pré-tribulacionista, você precisa entender que essa batalha, essa invasão, na verdade, contra Israel, de Gog e Magog, Ezequiel 31 e 39, não se trata da mesma batalha do Armagedon. Então, nós temos, olha só que interessante, provavelmente essa invasão de Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39 vai acontecer antes ou no início da grande tribulação, ou seja, depois do arrebatamento, isso dentro da visão pré-tribulacionista. Então, não se trata da mesma guerra de Gog e Magog lá em Apocalipse capítulo 20, e muito menos da batalha do Armagedon. Porque o que acontece? Vamos lá. Você tem a batalha ou a invasão de Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39, liderada por um homem. O título Gog. Magog é uma terra que alguém sugere ser da Rússia com seus aliados. Pois bem, essa invasão de Gog e Magog em Ezequiel 38 e 39 não é a mesma do Armagedon, dentro da visão pré-tribulacionista, e também não é a mesma de Gog e Magog em Apocalipse 20, versículo 7 ao 10. Vamos analisar cada um. Primeiro, analisando então Gog e Magog, analisando Gog e Magog de Ezequiel e Gog e Magog de Apocalipse 20, versículos 7 ao 10, e nesse meio temos o Armagedon, que não foi colocado nesse slide aí. Pois bem, a invasão, chefiada por Gog da terra de Magog em Ezequiel 38 e 39, na visão pré-tribulacionista, ela vai acontecer antes ou no início da grande tribulação, ou seja, depois do arrebatamento. Certo? Essa invasão ela vai acontecer com a união de algumas nações, ou seja, nações da terra de Magog. Vimos aqui, seriam aqueles países aliados ali da região da Rússia. Essa também, invasão, ela vai ser liderada por um homem, cujo título é Gog, não é nome, título é Gog, que vai invadir Israel para se apossar e tomar as riquezas. Essa invasão ela vem do norte, e a Rússia fica na região norte. Pois bem, então, prosseguindo agora, quando você faz um paralelo, então você tem Ezequiel 38 e 39, Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39. Ela é feita por algumas nações, ela vem do norte, ela vai agir por um ato divino, é Deus que vai motivar essa invasão, serão destruídos por espada. O líder dessa invasão, Gog, será sepultado em Israel, e aqui se entende dentro dessa visão pré-tribulacionista que Gog que não seria o anticristo, por quê? Porque o anticristo não vai ser sepultado, o anticristo ele vai ser consumido, vai ser consumido pelo fogo, e seria antes do milênio. Aí, então nós temos 3 batalhas diferentes. Gog e Magog de Ezequiel, dentro dessa situação que vimos. Então, vamos lá. Dentro da visão pré-tribulacionista, a igreja foi arrebatada, logo então se levanta Gog da terra de Magog, ou antes da grande tribulação, ou no início dela. Faz uma colisão de nações, daquelas nações que nós já vimos lá no tópico anterior, daqueles possíveis invasores ali. Faz uma colisão e invadem Israel para poder se apossar das suas terras e das suas riquezas, mas serão destruídos pelo próprio Senhor. Pois bem, isso então, quando há essa vitória dada por Deus, porque Israel vai vencer por uma manifestação sobrenatural da parte de Deus, o que vai acontecer? Então, nesse momento, o anticristo ele se manifesta
e faz um acordo de paz com Israel. É quando começa, então, o período de 7 anos da grande tribulação. Bom, ele aproveita dessa situação em que Israel foi atacado por essa coalição de Gog da terra de Magog, são derrotados, ele já vai estar na terra, então ele faz um pacto de paz com Israel por 7 anos, e na metade dos anos, conforme Daniel capítulo 9, 24 em diante, ele faz um acordo de paz com Israel, mas ele quebra na metade dos 7 anos esse acordo de paz. Então começa então as perseguições e vice-versa. Pois bem, no finalzinho da grande tribulação acontece a batalha de Armagedon. Apocalipse 16, verso 16. Então, o Armagedon não é a mesma Gog e Magog, por quê? Porque o Armagedon vai ser depois da grande tribulação, ou seja, vai ser no final da grande tribulação. Enquanto Gog e Magog de Ezequiel é uma coalizão de algumas nações, o Armagedon é uma coalizão de nações do mundo inteiro. Lá fala dos 4 cantos da terra, lá em Apocalipse, dos 4 cantos da terra. Essa batalha do Armagedon, ela vai ser liderada pelo próprio anticristo. Agora sim, não mais para se apossar de terra, mas para destruir completamente Israel. E aí, só que, quando Israel está cercado ali no Vale do Meguido, nessa batalha do Armagedon, com nações dos 4 cantos da terra, aliados ao anticristo, começarem a vencer aquela guerra, Israel já não vai ter mais chance nenhuma, já está quase perdendo, é quando então Jesus, dentro da visão pré-tribulacionista, se manifesta nas nuvens com a igreja, é a segunda vinda, né? É a segunda fase da sua segunda vinda. Ele se manifesta nas nuvens com a igreja e derrota o anticristo e seu exército. Nesse momento, então, o anticristo, juntamente com o falso profeta, são lançados no lago de fogo e Satanás, então, é preso por 1000 anos. Então, a batalha do Armagedon, dentro dessa visão, não tem nada a ver com a Gog e Magog de Ezequiel. Então, ali, então, Satanás é destruído, é vencido, né? Vencido. O anticristo e o falso profeta são lançados no lago de fogo. Satanás é preso por 1000 anos. E aí, então, as nações são julgadas e Jesus estabelece o seu milênio aqui na Terra. Essa é a batalha do Armagedon. Bem, acontece o milênio, será 1000 anos literais, será 1000 anos simbólico. Há discussão sobre este assunto, mas isso não interessa se você vai estar com Cristo, isso é o que menos importa. Pois bem, passou-se o milênio, Satanás preso, Satanás será solto, e ele vai sair da sua prisão e vai vir para enganar as nações, para enganar aquelas pessoas que nasceram durante o milênio, que precisam ser testadas. Ele vai conseguir arregimentar um grande exército das nações do mundo inteiro para batalhar contra Cristo e a sua igreja. E aí, então, vai acontecer a batalha de Gog e Magog, que está registrada em Apocalipse, capítulo 20, versículo 7 ao versículo 10. Essa guerra não é a mesma guerra lá de Gog e Magog de Ezequiel, porque a de lá é após o arrebatamento, antes ou no início da grande tribulação. Essa daqui de Gog e Magog de Apocalipse acontece após o milênio. Aquela é uma guerra liderada por um homem mortal. Esta é liderada pelo próprio Satanás. O Armagedon é liderada pelo anticristo. Esta é uma guerra final para o juízo final. Isso porque, né? Satanás ali vai tentar enganar as nações. E ali, nessa batalha final, agora de Satanás contra Cristo, ele é derrotado e também é lançado no lago de fogo eternamente. Mas por que João ele usa essa expressão Gog e Magog? E aí, quem defende essa interpretação diz que quando João ele usa a expressão Gog e Magog, ele está usando essa expressão de forma metafórica, a expressão, não o fato. A expressão de modo metafórico. Por quê? Porque assim como Gog e Magog de Ezequiel foi liderada por alguém, por um líder, e era uma coalizão de nações, da mesma forma também Gog e Magog de Apocalipse vai ser liderado por um alguém, só que esse alguém agora é o próprio Satanás, verdade? E será todas as nações, ou seja, é uma coalizão. Da mesma forma que Ezequiel 38 e 39, Gog e Magog é uma coalizão,
Em Apocalipse 20, versículos 7 e 10, também é uma coalizão. Por isso, explicam que Gog e Magog aqui é usado os termos no sentido simbólico, dizendo que é uma coalizão da mesma forma que foi uma coalizão lá de Gog e Magog 38 e 39. Então, temos então dessa forma o quê? Dentro da visão pré-tribulacionista, nós temos então 3 eventos diferentes. Nós temos o primeiro evento, que é a invasão liderada por Gog da terra de Magog. Temos o Armagedon, que é liderado pelo anticristo e o falso profeta. E temos Gog e Magog de Apocalipse, que é liderado pelo próprio Satanás. Seriam, então, 3 eventos diferentes. Eu acho que eu fui bem claro nisso daqui. Pois bem, então, é preciso entender, então, que essa invasão de Gog e Magog aí de Ezequiel não é a mesma, não seria a mesma lá do Apocalipse, que nós já explicamos isso aqui mais detalhadamente. Pois bem, irmãos, assim chegamos ao final do nosso primeiro tópico sobre a identidade dos invasores. Pois bem, no primeiro tópico, nós identificamos os possíveis países invasores que fariam parte dessa coalizão liderado por o Gog da terra de Magog. E nesse segundo tópico, nós vamos identificar territorialmente os invasores. Então, a primeira coisa que nós temos que identificar é a terra de Magog. A terra de Magog já vimos que é uma terra relacionada ali a, como diz alguns, de modo especulativo, a Rússia. Então, Magog, originalmente também, a primeira vez que aparece a palavra Magog, também é lá em Gênesis 10, versículo 2, em diante, que Magog também, ele é um dos filhos de Jafé, que era filho de Noé, então ele era neto de Noé também. Então, trata-se de um povo cujo território será futuramente governado por Gog. Ezequiel 38, versículo 2. Então, aqui é o seguinte, o historiador Flávio Josefo, ele vai identificar Magog como citas. Como citas. Estes citas, eles eram originários daquilo que hoje é o sul do Irã. Então, Josefo identifica esse Magog como citas. E aí, vamos entrar em detalhes sobre os citas aqui, e os citas hoje realmente habitam na terra da Rússia ali. Naquela época, eles estavam, são originários do sul do Irã, mas não estão no sul do Irã. Então, os citas, eles eram guerreiros que montavam cavalos e que habitavam em muito do território que hoje compõe a Geórgia, a Armênia e parte das regiões sul da Ucrânia e da Rússia por cerca de 1.300 anos, desde o século 7 a.C. até o século IV depois de Cristo. Então, o que nós podemos entender aqui? É que, segundo as conclusões de Flávio Josefo, essas terras onde os citas habitaram eram Magog, tal como lemos na Bíblia. Então, ele identifica Magog como citas, e essa terra que os citas habitaram era Magog, então, do jeitinho que está na Bíblia, lá em Ezequiel 38 e Ezequiel capítulo 39. Então, o que acontece? Essa é a razão, então, do ressurgimento efervescente e recente entre alguns teólogos da guerra entre a Rússia e a Ucrânia ser um sinal apocalíptico referente ao surgimento de Gog para a Batalha de Magog. Nós vamos deixar para comentar isso aqui mais para frente, porque lá no terceiro tópico a gente vai comentar mais sobre isso quando fala sobre a Rússia, né? Como é que a Rússia aparece nesse contexto escatológico aí. Pois bem, aí depois nós temos Ezequiel 39, verso 1, nós temos mais 2 possíveis invasores. Ezequiel 39, verso 1, vai dizer exatamente assim. Tu, pois, ao filho do homem, profetiza ainda contra Gog e diz, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal. Ele cita aqui mais 2 filhos de Jafé, né? Meseque e Tubal. Na verdade, vamos confirmar aqui se é 2 filhos de Jafé, se é filho de homem, né? Vamos lá, Gênesis capítulo 10 e o versículo 2, para mim não está falando besteira aqui. Gênesis capítulo 10 e o versículo 2. Tubal e Meseque, né? E aí, vamos lá então. Os filhos de Jafé foram Gome, Magog, Madai, Javão, Tubal e Meseque. Isso, então, isso mesmo. Eram também filhos de Jafé, Meseque e Tubal. Então, assim como Magog, Meseque e Tubal também eram filhos de Jafé, que era filho de Noé. Então, eram netos de Noé. Gênesis 10, 2, nós confirmamos aqui. Então, conforme Ezequiel 38, 2, Tubal e Meseque são cidades da terra de Magog, que foram edificadas exatamente por descendentes de Magog. Lembra que dissemos lá atrás, né? Então, Tubal e Meseque vão dar origem
as cidades que vão ser edificadas ali por descendentes de Magog. Essas duas cidades vão pertencer à terra de Magog e vão ser edificadas exatamente pelos descendentes de Magog. Então essas são denominações proféticas dessas cidades a partir do nome desses filhos de Jafé. Então dessas duas cidades, Tubal e Mazeque, correspondem, de modo especulativo, lembre-se, corresponde a duas cidades atuais. Exatamente como você vê no mapa. Conhecidas hoje como Tobolsk, você vê ali, e Moscou, que é a capital da Rússia. Então, não de maneira coincidente, essas duas cidades são as duas principais cidades da Rússia. Por isso que eles vão fazendo essa especulação, né, associativa. Então, Tubal seria, lembre-se, sempre no campo da especulação e sugestão e possibilidade. Tubal seria hoje a cidade de Tobolsk, e Mesek, a cidade de Moscou, que é a capital da Rússia. Ambas são principais cidades da Rússia. Depois vamos falar mais sobre a Rússia lá no último. Então, vai existir uma coalizão. 38, 5 e 6, a gente já sabe. Vai haver uma união de nações que vão fazer uma coalizão liderada por Gog, da terra de Magog, ou seja, segundo especulações por associação, né? Como dissemos aqui, seria o líder da Rússia, que vai unir nações ao seu redor ali daquela região para atacar Israel na tentativa de, na verdade, como eu disse, nem destruir, mas de se apossar da terra de Israel e das suas riquezas. Agora, para que isso aconteça, é preciso ter alguns motivos. Então, quais seriam os motivos que levaria esse líder, Gog, né? Esse Gog, que é o líder da terra de Magog, que especularmente seria a Rússia, quais seriam os motivos que levariam essa coalizão a poder invadir Israel? Aí vamos dar alguns possíveis, que estamos no campo da especulação, da sugestão, seriam os seguintes os possíveis motivos. Primeiro, Israel pode atacar um Estado palestino declarado pelas Nações Unidas, ou seja, ali tem algum Estado palestino que foram declarados como Estado pela ONU. De repente, então, Israel faz um ataque maciço. Estou falando de ataque maciço, não são ataques terroristas, não. Porque ataque terrorista Israel sofre. Também eles só revidam, né, os ataques que sofrem. Mas digamos que Israel invadisse um Estado palestino declarado pelas Nações Unidas como tal, invadisse de maneira maciça. Aí, então, esses países poderiam se unir, liderado por Gog, para poder invadir Israel. Segundo possível motivo, Israel pode rejeitar uma ordem dada pela ONU em Jerusalém. Uma ordem que, de repente, a ONU dê para Israel em relação, né, aos palestinos. Terceiro motivo, Israel pode assumir um esforço na construção do terceiro templo. E nós sabemos que o terceiro templo só vai ser construído pelo anticristo. Mas se Israel tentar hoje construir o terceiro templo, empreender esforços para construir o terceiro templo, os muçulmanos não vão aceitar. Então aí seria um motivo deles formar essa coalizão e também invadir Israel. E quarto possível motivo seria Israel revidar algum ataque maciço à sua soberania sobre a sua reserva de gás. Lembra que nós dissemos aqui que essa invasão não seria para destruir propriamente Israel, mas seria para poder se apossar da terra de Israel e das suas riquezas? Foi descoberta há pouco tempo uma grande reserva de gás lá no mar, lá próximo a Israel, que eu não me lembro qual o nome aqui. Mas foi descoberta uma grande reserva de gás lá. É uma riqueza incomparável. Na verdade, qual que é a maior dificuldade hoje lá na Europa? É gás, porque com essa guerra da Rússia com a Ucrânia, a Rússia está, né, usando de chantagem acerca do gás que é distribuído para a Europa. Eles poderiam querer invadir Israel para tomar posse desse gás e aí ainda fazer mais chantagem com o Ocidente, principalmente a Europa. Então, essa coalizão de Gog, da terra de Magog, poderia ter, através desses possíveis motivos, invadir Israel com esses objetivos que nós já dissemos aqui. Então, nesse segundo tópico, nós identificamos de maneira, né, especulativa, sugestiva, sobre o território dos invasores. Pois bem, nós corremos aqui para chegarmos ao terceiro tópico. Por quê? Porque no terceiro tópico, sobre o contexto escatológico, nós vamos ver que a liderança desta coalizão será feita por Gog da terra de Magog. Pois bem,
Quem é esse Gog e quem é Magog? Já dissemos, Gog é um líder, porque isso é um título de um líder. É uma pessoa que tem um título de autoridade e, né, então esse Gog é um título. Magog é uma terra. E aí nós vamos ver que, como já vimos anteriormente, Gog das terras de Magog, trata-se de um líder político. Ele vai organizar essa aliança de nações contra Israel. E é interessante que Ezequiel, na atualização, na Bíblia Almeida, revista atualizada, a Ara, que é da Septuaginta, a Septuaginta também está assim, ali Ezequiel identifica o príncipe como príncipe de Ros, né? Quando fala lá no versículo, vamos ver aqui, quando fala aqui sobre 38 e o verso 3, aqui quando diz príncipe e chefe de Meseque e Tubal, ele fala príncipe de Ros. Bom, no hebraico, Rosh, conforme a tradução Almeida Revista Atualizada. Então, se você for na Bíblia agora Almeida Revista Atualizada, você vai ver lá exatamente príncipe de Ros, que no hebraico é Rosh, né, conforme essa tradução. Pois bem, como é que a Rússia aparece nesse contexto, então, especulativo e sugestivo aqui? Ora, a Rússia, o seu líder aparece nesse contexto sendo respectivamente Gog, como eu disse aqui, e Magog. Isso devido aqui, neste caso, à associação fonética e também a uma associação geográfica, como já vimos aqui, por causa da localização da Rússia e dos países que estão ali, né, ao redor da Rússia. Então, foi a semelhança desses sons e a localização geográfica da Rússia que levou muitos teólogos estudiosos a identificar esse Rosh, né, como a Rússia, né, Meseque como Moscou, a capital da Rússia lá, e Tubal como Tobolsk, cidade da Rússia, por uma associação fonética. Mas Rosh no hebraico significa, na verdade, cabeça, líder. E aí, então, seria o líder ali da Rússia. E faz uma associação fonética de Rosh com Rússia, de Meseque com Moscou e de Tubal como Tobolsk. E aqui, mera associação fonética especulativa. Então, aí entra a Rússia nesse contexto da profecia aqui. Agora, o que você, professor, precisa entender é o seguinte, que independente disso, independente se Gog e Magog é o líder da Rússia e é a Rússia com esses países que são aliados dela, independente disso, essa colisão de nações ela vai acontecer. E ela vai ser liderada pelo chefe executivo de uma nação. Agora, se é realmente a Rússia, né, o seu líder e os seus países aliados, isso nós não podemos afirmar com certeza nem com precisão. Agora, o que nós podemos afirmar é que isso vai acontecer. Então, o que nós precisamos entender é de onde saiu essa interpretação de que Rússia seria a terra de Gog e Gog seria o líder da Rússia. Então, essa interpretação, alguns dizem que os pentecostais e os dispensacionalistas, que no caso a Assembleia de Deus ela é pentecostal e ela é dispensacionalista, foram eles que, né, criaram essa interpretação. Muitos teólogos dizem isso, porque os dispensacionalistas, os pentecostais, que criaram essa interpretação de que Gog se trata do líder da Rússia, a terra de Magog se trata da Rússia com seus aliados, mas na verdade, quem criou, né, essa interpretação, ela vem de muito tempo atrás. Essa interpretação ela vem de Gesênio. Gesênio foi um famoso orientalista. O que é um orientalista? Orientalista não é aquele que orienta as pessoas, não, viu, irmãos? Orientalista é aquele que se dedicou ao estudo e ao conhecimento da cultura oriental. Então, segundo Gesênio, que foi esse estudioso da cultura oriental, famoso alemão que estudou, né, essa cultura oriental, ele, em seu léxico hebraico, o que é léxico? É um dicionário, né? No dicionário hebraico, ele interpreta Rosh de Ezequiel sendo os russos. Então, essa interpretação não veio dos pentecostais, não veio de dispensacionalistas, veio desse homem, desse orientalista que, no léxico, no dicionário grego, ele interpreta Rosh como russo. Então, não tem nada a ver com os pentecostais e os dispensacionalistas que teriam criado essa interpretação ali. Só que essa interpretação ficou um pouco esquecida. De lado. Depois da Guerra Fria, o assunto caiu no esquecimento. E o que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria ela foi um conflito político e ideológico que teve entre a antiga União Soviética, né,
e os Estados Unidos, que aconteceu de 1940 a 1991. Quais foram as características dessa Guerra Fria? Não houve ataque de União Soviética com os Estados Unidos, não. É a Guerra Fria por quê? Porque, primeiro, aumento da produção de armas nucleares. Tanto a União Soviética como os Estados Unidos aumentaram a sua produção de armas nucleares. A antiga União Soviética, que hoje é a Rússia, fazia, eles também faziam aqui. Foi marcado também pela espionagem contra espionagem, um país espionando o outro. Pela polarização do mundo, ou seja, o capitalismo nos Estados Unidos e o socialismo na União Soviética. Também, outra característica da Guerra Fria era exatamente as alianças militares, quando surge ali, de repente, a formação da OTAN. E também a Guerra Fria foi marcada pela tensão dos ataques nucleares um contra o outro. Então viviam naquela tensão ali de repente, a União Soviética apertar um botão e atacar os Estados Unidos com arma nuclear, ou os Estados Unidos também faziam uma coisa. Então, criava-se aquela tensão, por isso que era uma Guerra Fria. Então, depois da Guerra Fria, depois quando acabou a Guerra Fria em 91, essa interpretação caiu no esquecimento. Só que agora, com a recente guerra lá entre a Ucrânia e a Rússia, essa interpretação está voltando ao cenário mundial. Voltou essa interpretação agora ao cenário mundial, como sendo a Rússia a terra de Gog, seus aliados a terra de Gog, e Gog, o líder da Rússia, que hoje é Vladimir Putin, mas que futuramente, não sabemos quando isso vai acontecer, pode não ser ele. Então essa é a origem da interpretação que volta agora com a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Pois bem, irmãos, assim nós chegamos ao final de mais uma lição. Então, o que é importante você nessa lição entender? Você precisa entender que o seu objetivo nessa lição não é você ficar focado na identificação de Gog e Magog e nem tampouco no período em que vai ocorrer a batalha. Você não precisa tentar colocar na cabeça do aluno isso, não. É só para efeito de conhecimento e mesmo assim é uma informação especulativa e sugestiva, conforme eu disse aqui. Então, não há necessidade de você ficar focando simplesmente nisso. Mas o que é importante você focar nessa lição? Primeiro, mostrar que as profecias a respeito da nação de Israel são um testemunho poderoso da intervenção divina. Todas as vezes que os inimigos de Israel tentaram destruir, Deus entrou com sua intervenção. E as profecias a respeito dessa nação de Israel é um testemunho de que Deus sempre está intervindo a favor de Israel. Eu te aconselho a você assistir no YouTube a Guerra dos 6 Dias. A Guerra dos 6 Dias foi uma guerra em que Israel venceu por um milagre da parte de Deus. Não sei se foi o Iraque ou o Irã que estava contra Israel nessa guerra, mas procure no YouTube ali, assista o vídeo o documentário A Guerra dos 6 Dias. Então, vemos que ao longo dos séculos, os inimigos de Israel sempre tentaram destruí-lo. Todas as profecias que havia sobre Israel, elas vão se cumprindo, mostrando que o Deus poderoso sempre está intervindo na história de Israel. E você mostrar isso. Mostrar também que sobre a veracidade da palavra de Deus, ou seja, Deus cuida da sua palavra para cumprir. Então, o que é importante você mostrar nessa lição é mostrar para os alunos que, independente dessa especulação, independente dessa sugestão de países invasores, independente dessa sugestão e especulação de que Gog é o líder da Rússia, que Magog é a terra da Rússia com seus aliados, independente disso, é você mostrar a veracidade da palavra de Deus. É que existe uma profecia de que vai haver essa invasão, vai haver o Armagedon, vai haver a guerra de Gog e Magog lá, a última batalha, porque a palavra de Deus, ela cumpre, Deus vela pela sua palavra para cumprir. Outro foco que você tem que manter também é mostrar que os inimigos de Israel serão derrotados, não importa quem sejam. Seja uma coalizão regional, seja uma coalizão mundial, não importa quem seja. Podem ser os mais poderosos inimigos, sempre serão derrotados, porque Deus está com o seu povo. E, penúltimo, nos despertar os alunos a esperança de nossa vitória em Cristo, porque a profecia mostra que Deus está ao lado do seu povo sempre. Deus está ao lado do seu povo, Deus está ao lado da sua igreja. Aconteça o que acontecer, porque profecias têm que se cumprir. Aquele que é fiel a Deus não tem que se desesperar. Por quê? Porque Deus está ao lado do seu povo sempre.
Assim como Deus sempre esteve ao lado de Israel, Deus também está ao lado do seu povo, para punir quando necessário, mas para proteger e para dar livramento também quando necessário. Então não importa o que está acontecendo no país, não importa o que está acontecendo no mundo, se você é um crente fiel, você passa isso para seus alunos. Você tem que despertar a esperança de que aconteça o que acontecer, Deus está ao lado do seu povo. E por último, é você despertar ou levar o aluno a se despertar para estar preparado para fazer parte do arrebatamento que pode acontecer a qualquer momento. Então, tudo isso que nós vimos aqui é a título de informação. Informação que, neste caso aqui, é especulativa e sugestiva. São informações que, repito, particularmente eu acho que tem o seu lugar. Porque, como eu disse, nós, como servo de Deus, temos que viver com o joelho na Bíblia e um joelho nas notícias, e um joelho nos acontecimentos. E isso traz um despertamento para nós entendermos, olha, o arrebatamento está mais próximo do que nós imaginamos. Então, o que o aluno tem que se preocupar, e você tem que se preocupar, e você tem que levar o seu aluno a se preocupar, esteja pronto para o arrebatamento. Agora, se essa batalha vai ser liderada pela Rússia, ou não é pela Rússia, se vai acontecer depois do arrebatamento, antes do arrebatamento, se a igreja ela é fiel a Deus, Deus está com o seu povo e vai estar do lado do seu povo, e você precisa estar preparado para ser arrebatado. Isso é o que importa. Seja fiel a Deus para ser arrebatado. Agora, essa preocupação de quem vai ser o anticristo, quem não vai ser o anticristo, está no meio de nós, não está no meio de nós. Meu querido, se preocupe em ser fiel a Deus. Se você for fiel a Deus, não importa. Deus sempre estará ao lado do seu povo. Então, nós temos que parar com essa questão de ficar debatendo sobre pé, sobre pau, sobre meso. Olha, não importa. O importante é estar preparado para o arrebatamento da igreja e para o arrebatamento individual. Porque se qualquer um de nós morrermos, Jesus voltou para nós. Então temos que estar preparados para o arrebatamento da igreja ou para o arrebatamento individual. Isso é o que importa. Porque daí para frente, meu querido, vamos estar ao lado de Jesus. Isso aí que importa para nós. Bom, que Deus abençoe a sua vida. Se chegamos ao final de mais uma lição, espero poder ter te ajudado a compreender um pouco mais sobre essa questão de Gog e Magog. Lembrando, e vou repetir durante toda a lição, esta lição, até mesmo, principalmente pelo comentarista, ela foi abordada do modo especulativo, a título de informação. Não é nada preciso e não há nada garantido que é dessa forma que será em relação aos invasores e em relação à liderança dessa coalizão dentro do contexto escatológico. Mas que traz para nós lições muito interessantes e importantes que nós precisamos entender que Deus está no controle de todas as coisas. Então, visto que a Assembleia de Deus ela tem a linha escatológica pré-tribulacionista, então nós ministramos dentro dessa linha teológica. Que Deus abençoe a sua vida. No próximo slide você vê o nosso contato. Se você quiser receber o material que nós usamos nessa ministração em PDF slides gratuitamente, mande um zap para mim aí que eu terei o maior prazer em enviar para você. Na descrição desse vídeo eu vou colocar o link de convite para você participar do nosso grupo de WhatsApp. Nós temos 2 grupos de WhatsApp, um já completo, o outro quase completando, no qual semanalmente eu envio esse material para os irmãos. E você pode mandar um zap para mim, e quando você mandar o zap, por gentileza, manda o zap me dizendo o seu nome, de onde você é, para que eu possa registrar no grupo. Ou você pode entrar pelo link do convite do grupo aí, e depois me mandar um zap informando o seu nome e a cidade que você é, o estado, para poder registrar no grupo. Também você está vendo aí que nós não ministramos apenas as lições da EBD. Nós ministramos em todas essas áreas, para todos esses grupos que você está vendo aí. Nós fazemos ministração também, né? Todas essas áreas aí, estamos à sua disposição para atender você na sua igreja. Se você é a primeira vez que está aqui no canal, inscreva-se, compartilhe, faça os seus comentários, dê o seu like. Por quê? Porque o YouTube entende que quando você faz isso, quando você compartilha, quando você dá o seu like, quando você faz comentários, o YouTube ele entende que isso é relevante e ele envia isso para mais pessoas. E o nosso objetivo aqui é contribuir para que nós tenhamos um EBD cada vez melhor. E o nosso canal ainda é muito novo, estamos com poucos inscritos, mas o nosso objetivo é alcançar o maior número de irmãos para que mais irmãos sejam abençoados, visto que nós não fazemos apenas a ministração da aula aqui em vídeo, mas produzimos um material
subsídio para ajudar o professor na administração. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima semana, se Deus quiser. E lembre-se, o seu chamado é ensinar, então que haja dedicação ao ensino. Jesus abençoe a sua vida. Qualquer dúvida, estou à disposição no privado. Até lá, em nome do Senhor Jesus.